A industrialização de Mato Grosso sempre esteve no foco do deputado estadual Carlos Avalone. No governo Dante de Oliveira, Avalone foi o primeiro a trabalhar o desenvolvimento das cadeias produtivas do algodão, do milho, da carne e de outros produtos de Mato Grosso. O que mudou desde o governo Dante até hoje? A agroindústria é o futuro de Mato Grosso? O recém-empossado deputado estadual Carlos Avalone está conosco esta semana e vai responder a este e a outros questionamentos. Deputado, seja muito bem-vindo e obrigado por sua presença aqui no Nossa República. Olha, o prazer é meu, Mauro Camargo. Primeiro, um prazer falar com você, né? Lembrar de tempos bons, né? De tempos que trazem bastante lembranças, né? E principalmente com o programa Nossa República, é um prazer estar com vocês aí. Ok, obrigado. Eu falava aqui na abertura, deputado, que você foi um nome importante do desenvolvimento do Estado, quando foi secretário de Indústria e Comércio, lá no governo Dante, e que você tratou de um assunto que era super importante, que eram as cadeias produtivas, a agroindustrialização de Mato Grosso, já naquela época, há mais de 20 anos. Eu queria que você me fizesse uma avaliação de como é que você vê Mato Grosso da época de Dante para hoje, para os dias atuais, do seu ponto de vista da industrialização de Mato Grosso. Bom, Mauro, primeiro falar dessa época é um prazer. Eu vou relembrar um pouquinho antes, se você me permitir. Na realidade, no primeiro governo Dante de Oliveira, o Dante me convidou para montar junto com ele, né? Ele criou a Secretaria de Turismo, e eu fui, nos 4 primeiros anos, secretário de Turismo do Estado. E nós desenvolvemos, ficou sobre a minha batuta e a do Frederico Miller, do ITO, para a gente desenvolver o programa BID Pantanal. Então, foi um projeto importantíssimo para o Estado, é uma pena que depois ele não continuou, mas isso veio a desenrolar agora, eu como deputado estadual, poder mexer na lei do Pantanal, onde nós trouxemos de volta o pantaneiro para dentro do Pantanal. Eu acho que isso é importante a gente relembrar. E no segundo governo do Dante, aí sim, nós já tínhamos resolvido o problema da energia. Dante trouxe o gasoduto, o Manso foi terminado, os Linhões foram puxados até a Alta Floresta, alguma coisa lá para o Araguaia, e nós sentimos que havia a possibilidade de a gente começar a desenvolver a indústria do Estado. E aí o Dante pediu para que a gente montasse um projeto, que depois nós chamamos de Mato Grosso é hora de investir, aonde a gente pudesse vender Mato Grosso no bom sentido. O Dante dizia, eu quero ser um cacheiro viajante. Aí eu pedi 1 ano de prazo ao Dante e nós preparamos os projetos de cadeia produtivas no Estado. Começamos pelo algodão, onde nós criamos o Proalmate, e aí sim é um sucesso maravilhoso até hoje. Nós saímos de 1% do algodão do Brasil e hoje temos 75% de todo o algodão produzido no Brasil. 75% das exportações brasileiras saem de Mato Grosso. Mato Grosso é um case de sucesso mundial hoje. Nós temos vendedores da Abrapa Brasil e da AMPA de Mato Grosso que moram em Singapura e que vendem o algodão para o mundo inteiro. É um sucesso absoluto, uma geração de emprego espetacular. Se você for para o interior, cidades como Sapezal, lá no Araguaia, cidades como Bom Jesus do Araguaia, como Canarana e outras cidades lá do Araguaia, você vai ver sucessos impressionantes, fazendas com 400 empregos, 350 empregos, é uma revolução industrial no campo, que poucas pessoas conhecem adequadamente isso. Valeria a pena até uma visita de empresas de televisão e tal, para mostrar isso melhor para o estado de Mato Grosso, mostrar o que se tornou o algodão no Mato Grosso. A riqueza que produziu isso aqui no estado. Mas não foi só o algodão, nós fizemos isso com a madeira, nós criamos o Promadeira. Na época a madeira quem trabalhava com madeira era considerado bandido, eu lembro de um depoimento quando nós estávamos discutindo o tema lá em Juara, que um filho de madeireiro disse assim, olha, aqui você está falando que vai ter incentivo fiscal para quem trabalhar com madeira, o cara... Ele falou assim, eu não posso acreditar nisso, porque aqui nós somos considerados bandidos.
E eu, como sou filho de madeireiro, então eu sou bandido de segunda geração. Você está falando que o Banco do Brasil vai nos receber, vai dar empréstimo, o BNDES. Então havia um descrédito total. E nós conseguimos isso. Foi no nosso período que nós conseguimos o primeiro financiamento na Amazônia do BNDES para a indústria madeireira, que respeitasse a questão ambiental, que só tirasse madeira de área de reflorestamento ou de projeto de manejo. Fizemos isso com o arroz, transformando o Mato Grosso no segundo maior produtor, a segunda maior indústria de arroz do Brasil. Fizemos isso com o leite, na cadeia produtiva do leite. Fizemos isso com as exportações. O Mato Grosso começou a ter um crescimento exponencial na questão das exportações. Fizemos isso com o café, e regiões como Colniza, Tangará da Serra e outras regiões começaram a evoluir muito na questão do café. E é uma pena que depois isso acabou, no sentido de ninguém mais vendeu o Mato Grosso fora do país, só coisas esporádicas. Naquela época, Mauro, e você se lembra com certeza, no Brasil nós estivemos em 80 cidades fazendo o Mato Grosso é hora de investir, e depois o Dante, audacioso como sempre foi, né, ele pediu para que a gente começasse a fazer isso no exterior, e nós fomos a 25 países. Então, assim, foi um momento, eu lembro que Chicago foi um evento, foi o primeiro que nós fizemos no exterior, nós fizemos para 500 empresários americanos, em Chicago, um evento fantástico, onde ele também levava os secretários juntos, né, não só a imprensa, mas os empresários de Mato Grosso, quase muitos deles nos acompanhavam, delegações de 30, 40 empresários nos acompanhavam lá. E ele levou também a questão do meio ambiente, e o Frederico foi para lá, e lá tem as sedes mundiais das maiores ONGs mundiais. E ele lançou a ideia que hoje todo mundo fala, vocês querem que preserve? Eu não tenho problema nenhum em criar mais parques e tal, desde que vocês paguem por isso, desde que o mundo pague para que o povo da Amazônia, os amazônidas, também consigam sobreviver. Nós precisamos cuidar de 20 milhões de amazônidas que existem lá. Então, nós vamos preservar, mas gostaríamos que vocês nos ajudassem. Então, olharam com bons olhos, evoluiu muito nessa época, essas áreas, ele tinha um discurso moderno, avançado. Então, fazendo uma comparação, o Mauro, eu acho que hoje que nós temos um Estado, que nem na época do Dante, que ele em 2 anos colocou o Estado na linha e conseguiu a reeleição por isso, hoje nós também temos um Estado que está com uma gestão muito boa, nós temos 8 bilhões de reais em caixa, nós temos aí 4 bilhões de obras em execução, tem mais 4 bilhões de projetos que podem ser lançados em áreas sociais, em outras áreas, e necessitaria, está mais do que na hora, de se voltar a projetos audaciosos, como o projeto de atrair investimentos para Mato Grosso. O momento hoje é um pouco diferente, não precisa só ser em cima de incentivos fiscais, com o fim da guerra fiscal, com as leis que foram aprovadas, nós temos que criar incentivos diferentes, tecnológicos, incentivos da qualidade de emprego, da geração, são uma série de outras coisas, então, mas precisa-se fazer um projeto com olhos para esse tempo. Deputado, eu já entendi a posição, e eu queria, assim, retomar as coisas, porque eu acho que essa sua fala, ela nos remete a muitos questionamentos. E o primeiro deles é o seguinte: não deu certo, foi abandonado a ideia dos pró. E eu quero lembrar aqui que a ideia das cadeias produtivas era que a gente produzisse o algodão, que o algodão fosse manufaturado aqui, que se transformasse em fio e que a gente conseguisse, no tempo certo, atrair empresas de confecção. A ideia era que a cadeia produtiva fosse completa, de maneira que a gente pudesse gerar muito emprego, muito imposto, quer dizer, alimentar a economia a partir da produção primária. Isso, de fato, não se consolidou em Mato Grosso, né? Algumas áreas avançaram, como na área da carne. A gente tem hoje um parque tanto de frango, de aves, de bovino, suíno, que é interessante, que faz esse processo desde a criação do animal até a exportação de carne fatiada, cortes de carne, né? Mas em alguns setores, como o algodão, isso não funcionou exatamente como
se imaginava, como se pretendia. A que o senhor atribui isso, deputado? Mauro, primeiro, nós avançamos naquela época, inclusive na industrialização. Vou lembrar você, aqui no Distrito Industrial nós tínhamos uma cadeia completa. Tinha uma indústria que produzia tudo, fazia inclusive as calças jeans, tinha as costureiras, que é a parte da confecção, tinha a fiação, tinha a tinturaria, tinha tudo. Essa indústria faliu, né? Não sei se foi falta de acompanhamento, mas tinha problema de Sudã também, teve alguns escândalos, e aí teve problema com isso. Nós tínhamos também uma em Rondonópolis, que nós conseguimos fazer com que ela também chegasse até a fase final, e ela também fechou posteriormente. Rondonópolis criou mais 2 distritos industriais só da área do algodão, para a parte da indústria de algodão. Avançou bem lá, algumas empresas vieram, mas isso recuou. Eu acho sinceramente, assim, quando eu fui atrás das indústrias no Brasil inteiro, naquele Mato Grosso, Hora de Investir, nós fizemos viagens específicas. Eu lembro do Minas Gerais, eu lembro que era interessante, Mauro. Você chegava lá para conversar com os industriais, todos eram de cabeça branca ou carecas de idade. E aí eles diziam assim, olha, isso aqui são empresas centenárias, nós somos muito desconfiados. Planta lá 10 anos de algodão que nós vamos levar a indústria para lá. Nós já temos 20. E a indústria não veio, como deveria ter vindo. Aí eu fui ao sul, principalmente Santa Catarina, que é ali, Blumenau, conheço tudo lá, fui lá ver tudo, aquelas indústria de toalha, indústria de tudo e tal, todos animados, mas acabaram não vindo. Então, tinha que ter uma continuidade para vir trazendo a sequência da cadeia produtiva. Por isso que é importante falar em cadeia produtiva. Onde está se destacando hoje, e existem prefeitos que estão animados com isso, é Campo Verde e Primavera. Campo Verde e Primavera hoje já tem 5, 6, 7 fiações. Então, veja bem, é até bacana ver isso. Você tem a plantação do algodão na porta da indústria, e aí atravessa a cerca, você já tem a indústria fazendo fio. Aí tinha problema de energia, cortava a energia, os fios, é um processo industrial bastante interessante. Eu acompanhei bastante isso. Consegui levar um para montar lá em Sapezal. Foi um trabalho meu, pessoal, em cima, dando incentivo. O cara acabou saindo fora e voltou agora. Então, assim, é um assunto que às vezes os governos não entendem, que precisa ter um acompanhamento para o Estado ver aquilo que ele pode apoiar. Por exemplo, eles estavam fazendo fio em Sapezal, mas estavam fazendo a confecção no interior de São Paulo. Porque os incentivos do interior de São Paulo, valia a pena você fazer o fio aqui, mandar para o interior de São Paulo, e já tinha para fazer sacos. Imagina só, saco para soja, para algodão, para tudo, o cara plantava o algodão em Sapezal, fazia o fio em Sapezal, e mandava o fio para o interior de São Paulo, fazia o saco e trazia para Sapezal para ensacar. Gerava mais emprego lá no interior de São Paulo? Gerava mais do que aqui. Por isso que o Estado tem que estar atento. O que o Estado tem que fazer? Tem que dar um incentivo maior? Às vezes não. Às vezes é sentar com os outros estados e entender aonde está o erro. É no transporte, é na infraestrutura, é na cobrança do imposto. Como nós vamos solucionar isso? Então tem que estudar o assunto e estar acompanhando o assunto. Aquela história de que o Estado é bom, é aquele Estado que não atrapalha já é bom, não é bem assim. Certo? O Estado pode ajudar muito, tem que ajudar muito, tem que trabalhar muitos assuntos, tem que discutir as suas potencialidades. Eu lembro que Dante falava assim para nós, falou, Valone, e a parceria era grande com a Secretaria de Fazenda, que no caso era o Walter Albano na época. Nós 3 sentados discutindo essa questão da industrialização do Estado, o Dante falou, não tem o problema, a Valone, em nós darmos incentivo, naquela época era possível. Ele falava, é melhor ter 30% de alguma coisa do que 100% de nada. Então, vamos dar incentivo até 70% para que a gente possa atrair o emprego para cá e a arrecadação. Esse era um outro momento. Mas ele dizia também, Avalone, o que for na área que nós somos fortes, exemplo, soja, milho, algodão, álcool, cana-de-açúcar, gado, frango, tudo isso daí, vamos atrair. Não dá para mim aceitar que tenha indústrias mais fortes em outros estados, quando nós somos o maior produtor aqui, está na porta da fazenda.
Então nós temos que fazer isso aqui. Agora, eu não estou muito preocupado em construir fábrica de automóvel. Eu não vou fazer que nem a Bahia, na época, tirou a fábrica da Ford lá do Rio Grande do Sul e levou para a Bahia, dando 110%. Dando, não é dando incentivo, não, para ele. Ele falou, isso eu não vou fazer. Mas, naquilo, como que alguém pode produzir arroz melhor do que Mato Grosso, industrializar? E aí nós conseguimos trazer aqui, nós só perdemos para o Rio Grande do Sul, porque tinha uma questão lá das terras que eram mais favoráveis. Mas nós chegamos a ser o segundo mais industrializado. Então, assim, é decisão de governo, é decisão de política pública. A exportação de commodities, incentivado pela Lei Candir, etc., sem dúvida nenhuma, cumpre ainda hoje um papel importante para a economia do Estado, importante para o Brasil, mas limita o crescimento do Estado ao mesmo tempo, no sentido de geração de mais emprego, de a própria geração de impostos para que o Estado preste serviços públicos de qualidade, de maior qualidade, etc., fica um pouco restrito com a história das exportações. Como é que o senhor vê essa questão? Dá para superar isso? Dá para avançar mais na parte da industrialização daquilo que é produzido aqui em Mato Grosso? Olha, Mauro, eu sou um otimista e eu estou muito animado, porque eu estive na posse do vice-presidente Alckmin, tomando posse como ministro da Indústria, Comércio, Exportações, Desenvolvimento e tal. E o que eu vi nesta posse, primeiro, extremamente prestigiada por toda a classe empresarial brasileira. Eu fui acompanhando o nosso presidente da Federação das Indústrias de Mato Grosso, Silvio Rangel, que vamos tomar posse na sexta-feira, ele como presidente, eu como vice, mas ele já está no mandato, nós já estamos no mandato, e nós estivemos lá com o vice-presidente no Palácio do Planalto, e ele fez uma fala, e eu que conheço o ex-governador e vice-presidente Geraldo Alckmin, sei da sua seriedade, ele fez uma fala que, olha, era tudo o que nós industriais gostaríamos de ouvir. Como ele é vice-presidente da República, ele tem poder, né? Ele tem como fazer com que aconteça aquilo que ele colocou. Se as condições políticas do novo governo der essa possibilidade a ele, e ele fez isso a várias mãos, ele sentou com o Robson, que é o presidente da CNI, uma manhã inteira, discutindo o plano, mudando o plano, criou um plano de 100 dias. Hoje é o que talvez a gente precise, eu tenho certeza que sim, é que a gente mostre mais Mato Grosso, né? Mostre mais a potencialidade de Mato Grosso, para que as indústrias percebam que esse medo que estão do novo governo, que estão com outros estados que têm situação diferente, Mato Grosso precisa pouco do governo federal. Mato Grosso hoje ele tem uma autossustentabilidade muito boa. Lógico que se o DENIT, o Ministério do Transporte, ajudar na infraestrutura, melhor. Mas se não ajuda, o governo foi lá e pegou a 174, o governo foi lá e pegou a 163. Quer dizer assim, nós estamos com condições financeiras, inclusive, para fazer a parte do governo federal. Então isso dá uma garantia para que a gente possa trabalhar a industrialização com mais força. Então, existe uma situação de saúde das finanças públicas de Mato Grosso que é excepcional. Isso, na minha avaliação, e eu estou fazendo isso, inclusive, com emendas parlamentares minha, e agora consegui colocar no orçamento, porque sou relator do orçamento, recursos para qualificação, é a falta de qualificação, e é um ensino médio muito ruim. Então, assim, nós temos um Senai fantástico, um Senac fantástico, que prepara a mão de obra. Quem sai do Senai, 98% sai empregado. Mas para entrar no Senai precisa do ensino médio. Então, nós não temos pouca gente com ensino médio. Então, se a gente não aumentar a escolaridade, não fazer uma qualificação também para quem ainda não tem ensino médio, para que eles possam começar a perceber a necessidade de ter o ensino médio. Então, isso é um trabalho conjunto. Nós estamos desenvolvendo isso. Esse ano eu estou entrando também na Comissão de Educação para me participar mais desse trabalho, desses estudos. E eu acho que é isso, é um trabalho de médio prazo e aqui Mato Grosso vai continuar se destacando muito aí nesse cenário. Pelo que eu estou entendendo, é o seguinte, além da qualificação da mão de obra, que essa é uma queixa recorrente, sobretudo do setor industrial, e obviamente que é algo correto, quer dizer, porque
Quando a indústria se dispõe a ela mesma qualificar o trabalhador, é porque, de fato, tem uma demanda que está aí impedindo o Estado de avançar. Mas, por outro lado, me parece que essa onda da agroindustrialização é o que falta para Mato Grosso se consolidar como o estado mais importante economicamente do país. Né? Quer dizer, depois de São Paulo, Mato Grosso tem todas as condições para ser nessa área, né? Desde que ela consolide a sua agroindústria, não fique focada só na produção de combustível, que é um setor importantíssimo, que é uma produção sustentável, enfim, que tem vantagens extraordinárias. Mas é preciso que essa distribuição de riqueza aconteça e só vai acontecer pela industrialização do Estado, não tem outro caminho. Né? Então, para que Mato Grosso pare de passar vergonha com a história de fila de ossinho, etc., etc., é preciso que tenha emprego e que tenha emprego qualificado e que as pessoas ganhem bem e que essa riqueza toda que a gente produza seja distribuída. Até uma população pequena, né, deputado? Quer dizer, é possível fazer essa transformação, não? É possível. E é uma coisa que às vezes as pessoas têm dificuldade de entender. Por exemplo, o menor índice de desemprego do Brasil é Mato Grosso. Como que é o menor índice de desemprego e tem 400 mil pessoas passando fome? As pessoas não conseguem entender isso. Mas o problema é que a forma de perguntar, de saber quem está desempregado, são as pessoas que estão procurando emprego. E nós temos pessoas que não estão procurando emprego. Elas estão desempregadas, estão passando necessidade, parte delas vivem com ações sociais, tipo os programas Bolsa Família e tal, e outras nem acessam a Bolsa Família, nem conseguem acessar nem o Bolsa Família, para você ter uma ideia. Então, assim, é uma situação em que nós precisamos avançar sem dúvida nenhuma. Agora, a indústria de Mato Grosso, no ano 2022, foi a indústria que mais cresceu no Brasil. Quer dizer, nós estamos num trabalho, lógico que muito em cima do combustível, porque realmente o crescimento na área do etanol de milho e agora também vai avançar bastante na questão do biocombustível, vai ser grande isso, a economia verde, agora também com o novo governo, eles vão jogar muito investimento, tecnologia em cima dessa área, e nós somos o estado que mais tem condições de responder a qualquer tipo de investimento que se faça nessa área. Então, assim, os empresários e nós da federação estamos trabalhando com os nossos empresários lá para que eles foquem essa questão da energia verde. Nós temos um investimento muito grande na energia solar. Quer dizer, hoje, o nosso presidente do Sindicato de Energia, eu também faço parte dele, também sou vice-presidente do Sindicato de Energia, é um empresário da área da solar. Hoje, no Cuiabá, é a capital que mais investe em energia solar no país, e Mato Grosso é o quarto estado que mais investe. As fazendas, a área rural de Mato Grosso está investindo muito forte na questão da energia solar. Então, não é uma ou duas áreas que estão avançando na área industrial, está avançando em várias áreas, estão avançando em várias áreas. Então, assim, nós precisamos fortalecer isso e trabalhar muito isso. Hoje, comunicação, ter uma qualidade de internet melhor, a questão da qualificação e do avanço tecnológico são as três coisas que mais precisam ser feitas para que a indústria de Mato Grosso dê o salto maior. Nós temos o resto. Temos natureza, temos clima, temos solo, clima, natureza, portanto. Temos a questão de um Estado estruturado, organizado, em que o governo ajuda e não atrapalha. Então, assim, nós temos todas as condições para isso. O que precisa é melhorar a qualidade da mão de obra, melhorar a parte de comunicação, e eu acho que é pouca coisa, e com poucos ajustes nós vamos dar uma explodida forte aí, explodida no bom sentido, forte nos próximos anos. Tem a questão da sustentabilidade também, né, deputado? Mato Grosso tem características bastante interessantes. Apesar de a gente sofrer muito com a questão do desmatamento ilegal, essa pressão internacional, por conta... E eu acho que é uma pressão justa, né, no sentido de que Mato Grosso tem que realmente preservar a sua porção amazônica. Nós ainda temos situações ruins, como garimpo em terras indígenas, etc., que precisam ser superadas. Mas, no geral, Mato Grosso tem uma condição ambiental muito favorável, com mais de 60% da sua área preservada.
Então, você tem como desenvolver a indústria de uma forma planejada, sustentável, que garantam condições melhores, inclusive no mercado internacional. Né? Quer dizer, não é só a questão da produção do combustível, o milho tem centenas dezenas de derivados que são possíveis de serem industrializados aqui e exportados, enfim, tanto para estados brasileiros como para fora do país. Dei o exemplo do milho, né? Mas é assim, o algodão, a cadeia. Nós podemos ter uma coisa que me assombra: nós temos o maior rebanho bovino do país e nós não temos uma indústria calçadista aqui. Nós temos centenas de frigoríficos aqui trabalhando, exportando carne, etc. E nós não produzimos um par de sapato aqui, né? O couro vai todo embora. Quando vai? Mauro, só para você ter uma ideia, se eu falo que se o governo ajuda e mostra que vai ajudar, as coisas acontecem. Na nossa época, nós criamos o Procuro, que era a cadeia produtiva do boi. Tá? Então, nós começamos a estudar e demos incentivos diferenciados para quem cuidasse do couro. Porque o couro, o cara marcava o gado em qualquer lugar. Então, ele estragava o couro. Aí nós fomos explicando como isso funcionava, fazendo trabalho junto com a IDEA, junto com a FAMATO, e fomos trabalhando isso. E os frigoríficos daqui, as indústrias, os curtumes daqui, começaram a crescer. Eu fui ao Rio Grande do Sul, trouxe para cá o Durli montou aqui, daqui foi para a região norte do país, e aí nós trabalhamos muito lá em Colíder, que tinha um ambiente legal. Eu assumi durante 2 meses a Federação das Indústrias como presidente e levei um centro tecnológico de couro para lá, do Senai de Tecnologia de Couro, e montei lá em Colíder. E lá, olha o que aconteceu lá. Lá começou a se produzir bolsas, sapatos, cintos, de forma mais artesanal. Mas o curtume de lá, ele começou a produzir couro e começou a exportar para Peugeot na França. Olha só, hoje não existe mais. Recuou. Por que recuou? Falta de acompanhamento. Eu era secretário, mas ao mesmo tempo eu acompanhava com a Federação das Indústrias. O Carlos Catonho era o presidente da federação, eu sentava com ele, nós discutimos o projeto de industrialização do Estado, havia uma harmonia. Então, assim, e isso é que está faltando a gente colocar isso para o projeto geral do Estado. Eu era vice-presidente da Federação das Indústrias e secretário de Indústria e Comércio. E, junto com o presidente, a gente desenvolvia todos esses trabalhos. Então, nós precisamos voltar a trabalhar isso. Não que não se faça, em algumas coisas nós estamos fazendo. A Federação das Indústrias tem ajudado bastante, tem participado efetivamente, mas eu estou dizendo, nós temos que pegar a cadeia produtiva e, junto, trabalhar o assunto. O couro que você falou, chegamos a exportar os bancos dos carros da Peugeot na França eram com couro de Mato Grosso. A gente vai de novo para um pequeno intervalo e a gente volta nesse assunto. É possível que seja um pouco de falta de planejamento? Nenhuma crítica ao momento atual, muito pelo contrário. Nós vivemos um governo que ajuda muito o Mato Grosso, que tem feito um trabalho extraordinário, principalmente com relação à infraestrutura, enfim, um governo muito sério, não se ouve falar em corrupção, a gente percebe que há um esforço em busca da eficiência, etc. Mas, nesse aspecto, talvez um pouco de planejamento de longo prazo, de visão de Estado, para onde que nós queremos chegar, para que essa coisa fique mais consolidada, ou pelo menos mais transparente, né? Para que a sociedade possa se mobilizar em torno desses projetos. É isso, ou a condução atual está absolutamente correta, tem que deixar as coisas caminharem sozinhas? Não, eu acho que eu não sou daqueles que acham que se o governo não atrapalhar já está bom. Então, eu acho que o governo tem muito como ajudar e pode ajudar muito quando ele participa do desenvolvimento do Estado. Às vezes, eu não quero falar exatamente deste atual governo, mas nós estamos falando de um período de 30 anos aí, né? Mauro, eu fui fazer uma conta aqui, Mauro, e agora em fevereiro, comecinho de março,
Fazem 30 anos que o Dante me convidou para ser secretário de Indústria, Comércio e Turismo da Prefeitura de Cuiabá, quando ele era prefeito de Cuiabá. Então, fazem 30 anos que eu vim para a vida pública. Então, nesses últimos 30 anos, eu tenho discutido a indústria. Já uns 10 anos antes, desde os 22, 23, eu já fazia parte da federação. E, então, nos últimos 35 anos, eu venho participando da Federação das Indústrias e discutindo a indústria do Estado. E aí aprendi, a partir do contato com o Dante, a ver pelo lado das políticas públicas, que antes eu via só como lado com a visão do empresário. E hoje não, hoje eu tenho a visão dos dois lados. Continuo empresário industrial, mas nunca mais abandonei a questão das políticas públicas e está na área da questão pública. O que a gente percebe claramente é assim, quando o Estado, o governo se estabelece, nós temos uma força muito grande. No primeiro momento, todos os secretários têm o mesmo poder, né? O governador mandando e os secretários todos numa mesma linha. Logo depois que está no metade do primeiro ano, já para o final do primeiro ano, já começa a haver um destaque. Os destaques são, normalmente, a Secretaria de Fazenda, a Casa Civil, ela vai se destacando e vai criando um buraco entre o governador e as outras secretarias. Então, isso é um perigo, porque tem governos, não é o caso do atual, em que chega no último ano, inclusive o secretário da Fazenda manda mais que o governador. Então, as pessoas preferem falar com o secretário de Fazenda para resolver um problema da indústria ou um problema do desenvolvimento do que com o governador. Então, assim, manter o controle, quem é eleito pelo povo para criar as políticas públicas é o governador. Então, assim, manter uma estabilidade, por isso que o Dante criava e tinha a equipe econômica. Então, a equipe econômica, o que era? Eram 7, 8, 6 secretários junto com o governador reunidos toda segunda-feira. Então, havia uma discussão de todos os temas. Então, por isso que eu citei aqui já com você, que várias vezes eu sentava para conversar com o governador, mas era eu, o governador e o Walter. Porque não adianta o governador querer criar uma política pública para o desenvolvimento e depois a Secretaria de Fazenda inviabilizar. Nós precisamos ter a regra comum. Eu nunca tive problema com o Walter Albano na Fazenda, e o Walter nunca teve problema com a Valone na Indústria e Comércio. Nós trabalhávamos em conjunto. Eu tinha um funcionário público do Estado, que era o Jorge Santos, que depois foi ser superintendente da Federação, foi do Sindal, que hoje está comigo aqui na Assembleia, como meu assessor. Ele trabalhava dentro da Secretaria de Fazenda praticamente, para fazer o meio de campo. Nós, quando íamos buscar uma indústria fora, o governador dizia assim, quando chegar em Mato Grosso, você não precisa procurar a Secretaria de Meio Ambiente, a Secretaria de Fazenda para resolver os problemas. Você vai procurar o Avalon, que é o secretário de Desenvolvimento Econômico. E ele vai tratar de todos os assuntos da sua indústria. E eu tinha uma fantástica relação com Frederico Miller, uma fantástica relação com Walter Albano, com o chefe da Casa Civil, o Antero, e o Maurício Magalhães, e outros que estiveram lá, com a comunicação, quando foi você, Pedro Pinto, Antero. Quer dizer, assim, tudo isso facilitava com que as coisas pudessem andar bem. Então, assim, essa divisão de forças dentro do Estado acaba atrapalhando também quando ela não tem um equilíbrio. Sabe, quando há um buraco, as demandas demoram para ser resolvidas. Eu não, a gente resolvia o assunto em uma semana, sabe? O Dante era muito acessível a todos os secretários, ele falava com todo mundo, escutava todo mundo, o que é uma coisa que a gente não vê muito nos líderes políticos, né? Saber ouvir. Ele decidia do jeito que ele queria, mas ele ouvia todo mundo, e isso era muito importante. Um pouquinho de assunto, falar um pouquinho de política. Você vem trabalhando na Assembleia há algum tempo, na condição de suplente, por 2 legislaturas, né? E agora você assume um mandato, uma eleição sua, etc., e no pior momento do PSDB, no momento em que o partido no país inteiro vem se deteriorando, vem perdendo um caminho, vem perdendo foco, esquecendo sua origem social-democrata, sua visão de centro-esquerda ou mais de centro. E o PSDB, ao longo do tempo, foi assumindo uma posição de direita, mas foi perdendo as suas lideranças. Como é que o senhor avalia o seu futuro no PSDB e o futuro do PSDB diante desse cenário? Bom, Mauro,
Primeiro, eu vou até fazer uma brincadeira, mas não é bem uma brincadeira, porque é a pura verdade mesmo, né? Eu já vi muita gente falar assim, olha, o Lula perdeu 3 eleições para ganhar a quarta, Churchill perdeu não sei quantas eleições, Frank Roosevelt perdeu 4 eleições para virar presidente, fui eleito na 6ª eleição. Eu fui, durante 4 mandatos, eu fui suplente. Eu realmente fui muito persistente. Eu queria ter um mandato como eu vou ter agora, e tive o passado, mas o passado também eu tive a oportunidade, porque o Guilherme foi para o Tribunal de Contas, mas eu estava como suplente. Fiquei os 4 anos, mas estava como suplente. Este não, né? 26.595 votos, mas com uma votação expressiva, demonstrando que o que eu precisava mesmo era da oportunidade de um mandato, para mim poder demonstrar a capacidade de trabalho que eu adquiri com o tempo, com a experiência de tudo isso que nós já conversamos aqui. Quanto a falar sobre isso, quando o Dante me convidou, há 30 anos atrás, né, para me montar junto com ele a Secretaria de Indústria e Comércio da Prefeitura de Cuiabá, eu disse a ele que eu não queria me filiar partidariamente. Naquela época, 32 anos de idade, eu entendia que eu não gostava de política, aliás, nem entendia política direito, e achava, como muitos empresários acham, que política é coisa que não é muito séria. E assim que eu imaginava as coisas naquela época. E eu falei, não vou me filiar. Ele falou, não, tudo bem, não tem problema. Ele estava no PDT. E eu falei, muito menos no PDT. Eu fui pressionado por alguns da parte política para me filiar, e eu nunca me filiei. Quando o Dante foi para o PSDB, aí já no governo, em 95, aí eu falei, não, Dante, agora eu vou com você. No PSDB, eu vejo que tem o estatuto dele, que muita gente não conhece nem os estatutos dos partidos, não sabe nem o que está escrito lá e tal, mas nesta linha eu me alinho, né? E eu vou com você para o PSDB. E aí brinquei com ele, falei, mas se você sair, eu não saio de lá, tá? E o Dante nunca foi para sair, né? Se tivesse vivo, estaria lá até hoje, eu tenho certeza absoluta disso. E eu estou no PSDB desde 5, então há 25 anos, tá? Quase 25 anos eu estou no PSDB. Só tive esse partido político, e ele, você fala, está no pior momento, nacionalmente, possivelmente. No Estado, não. No Estado, nós chegamos a ter 2 prefeitos só. Era a Thelma, lá na Chapada, e mais um. E depois, com a vinda do Pedro Táxi, que saiu do PDT e veio para o PSDB, nós chegamos a 45 prefeitos, e hoje temos 9 prefeitos, 8 vice-prefeitos, e estamos aí tentando uma recuperação. Mas no país você tem toda a razão. Nós perdemos o rumo, tivemos muitos problemas. Achei que nós íamos retomar no início dessa eleição passada, quando lançamos as prévias, e foi fantástico o início das prévias. Depois nós não respeitamos as prévias, a forma como ela se envolveu também não foi boa, os problemas que teve no final também foram ruins, e chegamos à situação que estamos hoje. Mas eu estou muito animado com o PSDB, nesse momento, porque nós temos aí 3 governadores jovens, principalmente o Eduardo Leite e a Raquel Lira, mais o Eduardo de Mato Grosso do Sul, 3 estados que vão dar um exemplo muito grande ao país. Nós temos aí também o Eduardo Leite assumindo o PSDB nacional, mostrando que foi o único partido que não entrou nessas discussões de indicar ministro, de indicar nada no governo federal. Portanto, nós seremos oposição ao governo Lula, como fomos durante 14 anos do governo Lula, quer dizer, e vamos começar a traçar um novo caminho. Estou muito chateado hoje que vi na imprensa que a Mara Gabira está saindo do PSDB, está indo para o PSD, provavelmente foi por causa da origem da eleição dela, né? Porque é um caso específico lá do Celso Daniel, lá na cidade, e na campanha ter muitos iram apoiar o Lula, para ela foi muito doído isso. Eu acho que isso pesou muito nessa escolha dela agora. Mas ela foi uma pessoa que foi eleita pelo PSDB Mulher, com recursos do PSDB Mulher, um trabalho das mulheres de São Paulo muito forte para ela ser uma senadora com a quantidade de votos que ela foi eleita. E a gente perder ela é muito ruim. Mas, infelizmente, a política nossa ainda tem esse problema, nós melhoramos a fidelidade, mas ainda demos o direito do cara ser infiel por um período. Então aqui você tem direito à infidelidade por um tempo.
e quem está no majoritário também pode ser infiel sempre. Então, isso ainda é ruim. Nós precisamos melhorar isso ainda mais para que a gente possa melhorar a política do nosso país. Você não acha que... eu vou fazer uma última pergunta, nós estamos a 1 minuto do final do programa, mas você acha que o PSDB precisa se reinventar, se posicionar melhor? Porque a impressão que eu tenho é que o partido acabou se deslocando da realidade, ficando sem rumo, não só por conta das disputas internas, mas pelo próprio posicionamento. Parece que depois de Fernando Henrique, que foi o momento mais coeso, talvez mais importante do PSDB, né? Depois de Fernando Henrique houve se perdeu ideologicamente, se perdeu do ponto de vista do programa de partido, do estatuto, enfim, e virou um partido comum, quer dizer, um partido que recebeu qualquer um, sem nenhum compromisso ideológico, enfim. Porque o PSDB é a origem, claro, o senhor sabe mais do que todo mundo, é a social-democracia, que tem essa visão liberal, econômica importante, mas tem compromisso com o social mais importante ainda, e mais importante ainda com a democracia. Então, me parece que está faltando essa identidade e as pessoas já não reconhecem mais o PSDB como uma força coesa, etc. Bom, na minha opinião, não foi depois do Fernando Henrique só isso, não. Depois do Fernando Henrique, nós tivemos Serra, 2 eleições do Serra, muito disputadas, e com identidade do PSDB e tudo. Nós tivemos do Geraldo Alckmin, uma eleição em que foi terrível aquilo. Eu acreditei que nós venceríamos aquela eleição do Lula e perdemos. Ele terminou melhor no primeiro turno e pior no segundo turno, um erro estratégico de posicionamento. O partido foi a referência de oposição ao Lula e ao PT durante todos esses tempos. Nós nos perdemos naquelas ações da Lava Jato. Ali que o PSDB se perdeu. Você vê uma coisa estranha, Mauro, e não dá para falar em 1 minuto. Mas eu não tenho problema nenhum em a gente falar isso em um outro momento, por um tempo maior, porque eu acho que a sociedade tem que discutir isso. O Lula, ele foi envolvido em tudo do petrolão, de tudo que você possa imaginar. E ele acabou virando presidente da República novamente. Foi preso, passou 500 dias na cadeia, foi preso e tal. Muita coisa foi provada e tal. O Aécio foi acusado e ele hoje... Ele tem talvez ele seja visto pela sociedade pior do que o Lula é visto. Você veja bem. E ele foi inocentado de tudo, não inocentado conforme o Lula foi. Foi por falta de local onde foi julgado. Não. O Aécio foi discutido os assuntos dele. E o dele, ele foi inocentado de tudo que ele... Eu não estou aqui querendo defender o Aécio, não. Tá? Ele errou. Aquela frase dele, se precisar a gente mata, aquilo matou o PSDB junto com ele. E junto com aquela frase dele. Quando um presidente da República pode, nem que seja por brincadeira, usar, um candidato a presidente pode usar uma frase daquela. E ele acabou sendo praticamente aniquilado da política. Ele só não saiu da política, disputou para deputado federal, e agora lá o PSDB fez 2 deputados federais, ele foi com 70 mil votos, se não me engano, uma votação bem pequena em relação ao resto. Então, aquilo não ficou bem explicado. O Lula recuperou, o Aécio não, e o Aécio junto com o PSDB, e ele sempre participando efetivamente de tudo, como foi também nas prévias. Tomou partido, ficou de um lado, ficou contra o outro, fez uma forma. Então, assim, é um assunto que não está esclarecido para a sociedade. O Lula tomou postura, ficou preso, saiu, se defendeu, virou presidente da República. O Aécio está mal explicado até hoje, isso não está esclarecido para a população, e a população vê o PSDB de uma forma equivocada, de um fato que ocorreu com um integrante do partido. Lá não foi envolvido nem tantas pessoas assim. O do PT envolveu o partido inteiro. O do PSDB não, foi uma fase, uma forma, e que dos assuntos que ele foi acusado, ele foi tudo liberado, e liberado porque não tinha mesmo realmente nada, ele não tinha influência para ter nada naquele momento no país. Bom, deputado, eu agradeço muitíssimo a sua participação aqui na nossa República. Vamos, obviamente, fazer uma outra entrevista para aprofundar mais essas discussões, porque eu acho que tem muito assunto ainda que ficou pendente aqui da gente conversar, mas a gente não vai faltar oportunidade, ao longo desse ano a gente vai voltar. Muito sucesso aí na Assembleia Legislativa, no seu mandato,
que o senhor continue ajudando o Estado de Mato Grosso a crescer, a se desenvolver, porque é isso que nós precisamos. Um Estado forte, rico e que distribua melhor a sua riqueza, né? Que gere mais emprego, que gere renda para todo mundo e que a gente acabe com essa história de fila de ossinho. Né? Osso é bom, mas é quando a gente compra para ter o prazer de comer uma sopa com osso, etc, etc. Não para, como último recurso, o único recurso de ter alguma proteína na mesa. Muitíssimo obrigado por sua participação e a gente volta aí assim que possível, tratando de outros assuntos. Nossa República está de portas abertas, deputado. Obrigado, Mauro. Obrigado ao programa Nossa República. Quero dizer que o deputado Carlos Avalone, aqui com seus 26.595 votos, também está no momento de 30 anos de política, mais maduro e mudando um pouco a forma como a sociedade me via, como um cara que representava só o desenvolvimento, o emprego, que é importante. Mas hoje eu estou com outras pautas importantes. O amadurecimento nos faz olhar de uma forma mais holística, uma forma maior para toda a sociedade. Então, contem comigo, contem com o deputado Carlos Avalone, contem com o meu gabinete. Eu vou estar aqui à disposição da nossa população. Tem uma defesa grande aí, que essa questão dos aposentados, que nós precisamos rever, um processo que nós mesmos da Assembleia fomos protagonistas e que agora nós precisamos recuperar com a melhora do Estado e outros assuntos fundamentais, como a industrialização, a geração de emprego e a qualificação. Um grande abraço. Nós vamos ficando por aqui e até a próxima semana. Abraço a todos.